Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehimes, meus queridos, meus amados, estamos mais um dia aqui para continuarmos a nossa playlist sobre o capítulo 1 do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar sobre a expressão Tohu Vavohu, o que significa em Gênesis capítulo 1, verso 2, parte A do versículo, que diz assim: Veha'aretz hayetá tohu vavohu, que a terra era deserta e desolada. Querido, nós precisamos de uma vez por todas entender que Eretz na Bíblia hebraica e no Novo Testamento de forma nenhuma significa todo o planeta Terra, mas somente a terra de cada nação, de seu Deus Criador, em suas cosmogonias. E nem significa também o sistema solar, e nem também significa o universo. Esta é uma leitura errada das Escrituras, porque terra nesse texto se refere unicamente à terra de Judá, pois estes textos foram escritos quando Israel já não existia mais como nação. Mas, pastor Gerson, professor Gerson, Gênesis não está falando do primeiro ato da criação? Não. Esse raciocínio não é correto e nem verdadeiro, segundo as Escrituras e seu relato de criação. Porque criação na Bíblia não é um ato primeiro e primordial, ou metafísico, ou ontológico, que se refere à criação do planeta ou do universo. É apenas um modo traditivo e cultural cosmogônico da Babilônia, do Egito, da Síria, da Assíria, de Edom, de Judá, da Grécia, de Moab, de Midian, de transfigurar de modo traditivo a construção e criação de suas cidades e nações dentro de um mito de cosmogonia. E o que este versículo está dizendo é que quando Elohim ele começou a criar céus e terra, a terra já existia. Diferente da teologia que diz que esse texto revela o Big Bang de Deus, esse texto só revela a criação de Judá pelo seu Deus Yahvé, como o Deus Marduk que criou a Babilônia. Para entender este texto, você precisa conhecer a concepção traditiva do povo daquela época. E a concepção é que a terra é cíclica, porque cada vez que a cidade e o templo é destruído, a criação precisa ser refeita. Veja em Apocalipse, por que a Jerusalém desce do céu no ato final da criação? Porque Jerusalém foi destruída, ou seja, a criação voltou para as águas, então o vidente anuncia o fim das águas, porque o mar já não existe mais. Então Jerusalém agora não sai mais do meio das águas, mas agora ela desce do céu. O capítulo 1 de Gênesis descreve em chave teológica, traditiva e cosmogônica a reconstrução de Jerusalém prefigurada na terra no mito. De modo que quando a divindade vai construir Jerusalém, a terra está lá, e está destruída, está desolada, com pedaços de Jerusalém para todo o canto. Então, quando Deus vai criar Jerusalém, a velha Jerusalém já está lá, em um estado deplorável e totalmente destruída. Ela está tohu vavohu. E esta nova criação é circunstancial e local e não cósmica, como muitos querem empurrar de forma tendenciosa a você compreender algo que a Bíblia ela não quer nos ensinar. Para uma melhor compreensão, toma o batismo como exemplo. Você desce o velho homem e sobe o novo homem, recriado e nascido de novo para Deus. Ou seja, Deus afundou Jerusalém nas águas da destruição pela espada da Babilônia e a criou de novo, tirando-as da água da destruição para uma nova criação. Por isso o batismo sai da doutrina cosmogônica da criação de Deus.
Quando uma cidade é destruída, o mito a interpreta como sendo afundada nas águas da criação. E quando ela é reconstruída, o mito a interpreta como saindo das águas da criação. E isso está claramente revelado e escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6, que diz: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. A terra foi tirada das águas e no meio das águas permanece, porque este é o modelo traditivo de cosmogonia, de desconstrução e reconstrução cíclica que a tradição lida dentro da história de criação de todos os povos do crescente fértil. Então, em termos mitológicos, Gênesis capítulo 1 quer nos revelar que Deus tirou de uma Judá afundada nas águas, representada pelo cativeiro babilônico, uma nova Judá e uma nova Jerusalém reconstruída nos moldes das tradições mitológicas de cosmogonia de todas as nações do crescente fértil, inclusive Judá. Gênesis 1:2 diz: Vaharetz hayatat tohu vavohu. E a terra estava uma desolação e um deserto. Por que tohu vavohu está traduzido errado? Porque sem forma e vazia são dois adjetivos e tohu vavohu são dois substantivos. Então já vemos aí uma tradução errada gramaticalmente, com uma tendenciosidade para ocultar a verdade de que aqui não está falando da criação do planeta, mas sim de Judá e da cidade de sua capital, Jerusalém. Esta tradução sem forma e vazia deriva de uma tradução grega e não hebraica do versículo. Como na crença grega tudo parte do caos, os tradutores pensam da mesma forma. Ai, coitados! Quando eles encontram esta palavra tohu vavohu, que em hebraico jamais tem o sentido de caos, eles projetam então nessas palavras o sentido grego de caos. Que pena, né? Que pena. E é isso muito fácil de ser conferido à luz da Bíblia. Ou seja, é muito fácil você conferir, entender à luz da Bíblia, onde Tohu é descrito como deserto no sentido de abandonado e destruído, ou seja, desabitado de modo geral. O que o texto quer dizer é que Judá estava aqui como terra, uma desolação e um deserto. Ela estava destruída, abandonada e assolada. Então o sentido é este: quando Deus começou a criar os céus e a terra estava um deserto e uma desolação. Por que tem que haver nova criação? Porque ela estava totalmente destruída. Quem está destruído? Jerusalém, ou seja, Judá. E por que ela está destruída? Porque a Babilônia, em 587 a.C., invadiu Jerusalém e a destruiu. Então a terra, que é Jerusalém e Judá, estava desolada e deserta. Então, quando a elite volta do cativeiro, com Zorobabel, o governador da dinastia davídica, manda seus escribas escrever a cosmogonia da reconstrução de Jerusalém e de Judá, para legitimar o seu governo diante do seu povo. A comprovação de que Gênesis capítulo 1 é uma cosmogonia de Jerusalém e de Judá é que isso está conferido na sua Bíblia. É só você ler Isaías capítulo 65, verso 17, que diz: pois eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que Rineni Boré, ou Voré, Shamaim, Hadashim, Vaaretz. Hadashavelo, Tizaharena, Harishonot, Velo, Ta Aleina, Al-Lev. E no versículo 18 diz: mas folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio Jerusalém. Alegria é para o seu povo e gozo. Então, querido, a própria Bíblia fala que
a criação de Jerusalém e de Judá está revelada, prometida no profeta Isaías. E ainda nós temos 2 Pedro 3,5 que diz: porque voluntariamente ignoro que pela palavra de Deus os céus eram nos tempos antigos e a terra fora da água e na água subsiste. É muito interessante isso. Em Isaías capítulo 65, criar novos céus, nova terra é criar Jerusalém. Está falando da criação de Judá e de Jerusalém. Está muito claro na Bíblia hebraica: não enxerga quem não quer. Ainda o Salmo 102, verso 16 diz: quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar, Ki vaná Adonai Tzion Nirear Virvodô. A palavra aqui, baná, que vaná, ou baná, que significa construir. Então, quando Deus construir, querido, todas essas coisas serão lidas para a lembrança do seu povo. Então, quando Gênesis 1 está sendo escrito, é um escriba do governador de Zorobabel que está fazendo uma narrativa cosmogônica de inauguração, querido, da Nova Jerusalém e também da tribo de Judá, ou seja, de Judá, da nação de Judá, com a sua capital, Jerusalém, e com a instalação do seu rei, que nós vamos ver mais para frente. O Salmo 102:18 ainda diz: isso se escreverá para gerações futuras e o povo que se criar louvará o Senhor. Então veja que existe, querido, a tradição de você fazer uma narrativa de criação cosmogônica para ser lida no ato de inauguração. Ou seja, todo ano, no primeiro ano, era lido, querido, essa narrativa, Gênesis capítulo 1, todo o ano do governo de Zorobabel, para lembrar, para fazer memória daquilo que Deus fez, a criação de uma nova Jerusalém que estava destruída pela Babilônia, de uma nova Judá que estava dominada, controlada pela Babilônia e agora foi reconstruída pelo Império Persa. Então, se Bará é um ato de cosmogônico, ontológico, primordial, metafísico da criação do universo e do nosso planeta, como você vai entender e interpretar o Salmo 102:19? Como? Quando Jerusalém foi reconstruída, o povo é criado também, significando sua organização como povo sob o comando da monarquia, ou seja, sob o domínio de Zorobabel, agora governador de Judá. Então, o sentido é este: quando Deus começou a criar os céus e a terra, que terra? A terra de Judá, Israel, de Jerusalém estava um deserto e uma desolação, estava destruída. É isto, querido, que significa, querido, o capítulo 1, verso 2, parte A, que está dentro de uma cosmogonia traditiva, cultural, de todos os povos do crescente fértil, para a inauguração, querido, da criação da sua nação, através do seu Deus primordial, seu Deus principal, como Marduk na Babilônia e Iavé em Judá. Que Deus abençoe a todos, que a paz possa abundar em vossos corações. Deixe seu curtir, deixe seu like. Essa playlist é muito maravilhosa, é muito abençoada. Vamos lá, vamos entender o capítulo 1 de Gênesis e por que foi escrito dessa forma, para quem foi escrito, com qual a motivação, com qual o objetivo político, teológico e religioso. Shalom Adonai.